Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No elegante centro de Nova York, as vitrines dos restaurantes brilhavam sob a luz dos postes. A alta sociedade desfilava por ali, cada membro exibindo sua riqueza com uma mistura de confiança e arrogância. Entre eles, Madeline Clark, uma empresária bem-sucedida e influente, era uma figura imponente, sempre impecavelmente vestida. Seus saltos tilintando no piso de parquete polido, seu olhar percorrendo o ambiente com uma mistura de discernimento e superioridade. Naquela noite Madeline procurava um lugar para jantar, mas não qualquer lugar. Ela queria um local elegante, onde pudesse se sentir admirada, onde sua riqueza e status fossem reconhecidos. Quando avistou o restaurante Le Jardin Doré, soube que havia encontrado o lugar perfeito. As paredes de vidro revelavam uma decoração requintada, garçons em uniformes impecáveis e mesas adornadas com toalhas de mesa brancas perfeitamente passadas. Ao entrar, ela examinou o salão com um olhar, seu olhar frio encontrando de Emily Johnson, a jovem garçonete encarregada de recepcionar os clientes naquela noite. Emily, uma jovem negra com um sorriso caloroso, porém contido, cumprimentou-a educadamente. Naquele instante Madeline sentiu uma onda de arrogância. Sabia que muitas pessoas como ela, jovens e inexperientes, tremiam diante de sua posição. Com um gesto condescendente Madeline sentou-se a uma mesa perto da janela e chamou Emily. Ela estava prestes a fazer o que fazia de melhor, humilhar, menosprezar, lembrar ao mundo de sua superioridade. Mal sabia ela que aquela noite se transformaria em uma lição de humildade. Pois por trás da fachada discreta daquele restaurante, escondia-se uma verdade inesperada. O dono, Alex Williams, não era um estranho, e Emily, a garçonete que ela estava prestes a insultar, era a razão pela qual o restaurante gozava de uma reputação tão estelar e inspirava tanto respeito. O silêncio na sala parecia prender sua respiração, como se ela já pressentisse a virada daquela noite. E justamente quando estava prestes a proferir suas primeiras palavras de desprezo, o destino começou a se manifestar na forma de um sorriso calmo e confiante. Aquele que faria a arrogância de Madeline Clark estremecer. Madeline Clark atravessou as portas de vidro do Jardim Dourado como uma rainha entrando em seu palácio. O discreto tilintar do sino anunciando sua chegada soou quase como uma fanfarra aos seus ouvidos. Seu casaco de grife deslizou elegantemente pelos ombros, e seus saltos agulha tilintaram no piso de mármore, atraindo a atenção de alguns clientes em silêncio. Ela olhou ao redor do salão, avaliando cada detalhe. As mesas estavam impecavelmente postas, os talheres alinhados com precisão quase militar, e a luz tênue refletia nos copos de vinho como diamantes. Mas não era o suficiente para Madeline. Seu olhar frio deslizou para Emily, a jovem garçonete que permanecia ereta, com um bloco de notas na mão, pronta para anotar o pedido. Muito bem. Madeline murmurou para si mesma, com um sorriso presunçoso nos lábios. Vamos ver se essa garota está à altura da tarefa. Sem pressa, ela sentou-se a uma mesa perto da janela, colocando sua bolsa cara na cadeira ao lado. Fez um gesto para que Emily se aproximasse. A garçonete aproximou-se calmamente, seus movimentos precisos e educados, mas a tensão no ar tornou-se palpável. Madeline olhou para ela com desdém. Então, você é quem vai me servir esta noite? Disse ela, num tom que pretendia soar leve, mas carregado de desprezo. Espero que saiba o que está fazendo. Não tenho o hábito de perder meu tempo com... Ela parou de falar, soltando uma risada seca. Amadores. Emily, embora irritada por dentro, não deixou transparecer nada. Claro, senhora Clark. Seu pedido ficará perfeito. Um silêncio sepulcral se instalou. Os outros clientes, acostumados com personalidades arrogantes, mas raramente confrontados com tamanha arrogância descarada, observavam a cena com curiosidade. Madeline, convicta de seu poder, ainda não sabia que aquela noite a confrontaria com uma inversão de orgulho que jamais poderia ter imaginado. Emily aproximou-se da mesa com um sorriso educado, mas sua postura permaneceu firme e digna. Ela sabia qual era o seu papel, prestar um serviço impecável mesmo a clientes difíceis. Com o caderno na mão, anotou calmamente o pedido de Madeline, tentando ignorar o olhar condescendente que lhe era dirigido. O que a senhora gostaria esta noite, senhora Clark? Perguntou Emily com uma voz suave, porém clara. Madeline deu uma risadinha irônica, um som frio e desdenhoso. Ah, não sei. Algo refinado, algo que justifique o preço exorbitante deste restaurante. E acima de tudo, que seja rápido. Não tenho o dia todo a perder com garçonetes inexperientes.
Emily sentiu uma leve tensão no peito, mas respirou fundo e respondeu calmamente. Claro, senhora. Vou garantir que tudo esteja perfeito. Enquanto Emily se afastava para fazer seu pedido na cozinha, Madeline não pôde deixar de lançar um último olhar de desaprovação, observando a jovem garçonete desaparecer na distância. Vamos torcer para que essa garota esteja à altura das expectativas, murmurou para si mesma, com um sorriso presunçoso nos lábios. Mas no fundo, um pequeno sinal de alerta começava a soar na mente de Madeline. Não era a primeira vez que ela subestimava alguém que parecia frágil ou dócil. E como frequentemente acontecia em sua vida, sua arrogância logo iria se chocar com uma realidade que ela não havia previsto. A cozinha fervilhava de atividade, os chefes preparando os pratos com meticulosa precisão. Emily caminhava com confiança entre eles, colocando cuidadosamente cada prato na mesa com um gesto elegante e impecável. Cada detalhe do seu serviço demonstrava uma habilidade que Madeline não havia previsto. Quando Emily voltou à mesa para se certificar de que tudo estava bem, Madeline sentiu um leve desconforto. Não era apenas a competência da garçonete que a incomodava, mas algo em sua confiança tranquila, em sua dignidade silenciosa, que a fazia sentir-se repentinamente vulnerável diante de um mundo que ela acreditava estar inteiramente sob seu controle. E quando ela estava prestes a abrir a boca para proferir outra farpa, uma presença atrás dela chamou sua atenção. Um homem elegante, com porte nobre e confiante, entrou na sala com os olhos fixos em Madeline. Seu olhar por si só parecia dizer: aqui as regras são diferentes. Madeline endireitou-se na cadeira, um sorriso zombeteiro se estendendo por seus lábios. Ela tinha essa convicção, herdada de seu status e riqueza, de que ninguém poderia colocá-la em seu devido lugar. Ela olhou para Emily, que delicadamente colocava o prato à sua frente. Sinceramente, disse Madeline com voz doce mas incisiva, você se considera uma profissional? Já vi gente melhor em refeitórios de aeroporto. Você podia se esforçar um pouco, não podia? Emily, embora magoada com o comentário, manteve a calma. Colocou as mãos elegantemente sobre a mesa e respondeu em tom firme, porém respeitoso. Eu me esforço ao máximo para prestar o melhor serviço, Sra. Clark. Se algo não estiver do seu agrado, posso resolver isso imediatamente. Mas Madeline não parou por aí. Sua risada seca ecoou pela sala. Ah, querida, você não tem ideia do que a palavra serviço realmente significa. No meu mundo, amadorismo não é tolerado. Naquele instante, algo mudou no ar. Os outros clientes que geralmente ignoravam a arrogância dos ricos, viraram-se ligeiramente intrigados pela frieza e violência das palavras de Madeline. Mas Emily não demonstrou nenhuma fraqueza. Seu olhar permaneceu firme, seu rosto impassível. Ela sabia que cada palavra, cada gesto, importava naquela dança silenciosa de poder e respeito. Foi então que Alex Williams fez sua entrada. Alto e elegante, mas acima de tudo imponente com seu carisma discreto, ele caminhou em direção à mesa com um leve sorriso. A sala pareceu prender a respiração de repente. Boa noite, Sra. Clark, disse ele com voz calma, porém firme. Eu sou o proprietário deste restaurante. Alex Williams. Madeline paralisou. Seu sorriso arrogante desapareceu instantaneamente. Ela sentiu o coração apertar. O nome ecoava em sua mente. Ela já ouvirá falar dele inúmeras vezes na alta sociedade. Alex Williams não era apenas um restaurateur respeitado, ele era um dos homens mais influentes e admirados da cidade. Sua mente buscava desesperadamente uma saída. Os insultos que acabará de proferir agora pareciam triviais, quase ridículos. Emily, de pé ao lado da mesa, lançou-lhe um olhar simples. Nenhuma demonstração triunfal, apenas uma dignidade calma e serena. Naquele exato momento Madeline compreendeu que sua superioridade fora uma ilusão. O poder não vinha do dinheiro ou do status, mas da competência, da dignidade e do respeito conquistado. E Emily silenciosamente acabará de lhe ensinar uma lição que ela jamais esqueceria. Alex Williams parou junto à mesa de Madeline, com um leve sorriso nos lábios, mas uma expressão séria no rosto. Colocou as mãos no encosto da cadeira de Emily como se fosse apresentá-la. A Emily é a gerente deste restaurante, disse ele calmamente. Ela garante que todos os clientes sejam atendidos com excelência. Madeline paralisou, seu sorriso desaparecendo. Cada palavra que Alex dizia ressoava em seus ouvidos como um eco de sua própria arrogância. Ela imaginara que seria a única a impor sua vontade, a dobrar os outros ao seu status e ao seu dinheiro. Mas ali, naquele restaurante, ela se deparava com uma realidade que jamais havia previsto. Competência e dignidade triunfavam sobre a arrogância e o desprezo. Emily, sempre elegante e calma, sentiu uma onda de orgulho interior.
Ela sempre soube que seu trabalho merecia respeito, mas nunca tivera a oportunidade de demonstrá-lo tão claramente a uma cliente tão arrogante. Seu coração disparou, mas ela não demonstrou nada a Madeline. Cada gesto, cada sorriso profissional, era uma vitória silenciosa. Alex virou-se ligeiramente para Madeline com um olhar penetrante. Aqui não julgamos as pessoas pela aparência, pela riqueza ou pelo status. Respeito e competência são o que contam. Madeline sentiu o rosto esquentar. Sua arrogância havia se deparado com uma barreira de dignidade e respeito. Ela procurou desesperadamente por uma palavra para se redimir, mas nenhuma lhe veio à mente. Tudo que ela tentará fazer para humilhar Emily agora estava se voltando contra ela. Emily, colocando delicadamente o prato diante de Madeline, sorriu com calma e confiança. Esse gesto simples, executado com habilidade e elegância, foi suficiente para mostrar a Madeline que ela havia sido derrotada não pela força ou pela raiva, mas pelo profissionalismo e pela dignidade. Madeline, com as mãos tremendo levemente, olhou para o prato. Sentia-se estranhamente pequena, como se todo o seu mundo tivesse sido rearranjado num instante. O orgulho de Emily brilhava mais do que sua riqueza e arrogância. E naquele silêncio pesado, Madeline finalmente entendeu que a verdadeira superioridade não se mede pelo dinheiro ou pelas aparências, mas pela maneira como se trata os outros, mesmo quando ninguém está olhando. Madeline permaneceu paralisada sem conseguir encontrar uma palavra. O silêncio que se instalara à volta da mesa parecia amplificado pelo seu próprio desconforto. Todos os clientes do restaurante, mesmo aqueles que não tinham presenciado seus comentários anteriores, pareciam sentir a tensão. A arrogância que fora sua constante companheira tinha acabado de se desfazer num instante. Alex recuou um pouco, deixando Emily cuidar da mesa. Mas a mera presença do nome dela, associado à competência e ao respeito, foi suficiente para lembrar Madeline de que ela não tinha poder algum ali. Ela tentará humilhar Emily, demonstrar sua superioridade e agora se sentia ridícula. Emily, consciente de sua vitória silenciosa, continuou seu serviço com calma e precisão. Cada gesto era uma lição sutil para Madeline, dispor os pratos com delicadeza, explicar as especialidades do cardápio com clareza e sorrir com uma confiança serena que dizia: não preciso da validação de ninguém. Madeline, inicialmente corando de vergonha, sentiu o rosto congelar numa palidez quase gélida. Seus olhos se voltaram para os outros clientes, buscando algum tipo de apoio, mas todos estavam concentrados na perfeição do serviço, não nela. Sua arrogância, que sempre fora seu escudo, agora era seu fardo. Ela queria falar, justificar seu comportamento, mas nenhuma palavra lhe saía. Até mesmo sua carteira, símbolo de sua riqueza e poder, parecia inútil naquele lugar onde respeito e competência eram valorizados acima de tudo. Emily, ao colocar o último prato na mesa, lançou-lhe um olhar simples, uma mistura de calma, orgulho e profissionalismo. Era um olhar que dizia: você subestimou os outros e pagou o preço. Naquele momento, Madeline percebeu que a humilhação não vinha de um gesto violento ou de uma palavra dura, mas de uma simples verdade. A superioridade nunca reside na arrogância, mas sim no respeito que se inspira com as próprias ações. E ao sair da mesa mais cedo do que o esperado, sem dizer uma palavra, Madeline compreendeu que aquela noite ficaria gravada em sua memória. Ela havia recebido uma lição que nenhuma riqueza ou influência poderia comprar. Madeline saiu do restaurante com o coração pesado e a mente em turbilhão. Caminhou lentamente pela calçada, os saltos tilintando suavemente no pavimento molhado, enquanto tentava compreender o que acabará de acontecer. Cada gesto de Emily, cada palavra de Alex Williams, voltava à sua memória com uma intensidade quase dolorosa. Pela primeira vez em anos, Madeline sentiu aquela estranha sensação, dúvida. Ela sempre acreditara que seu dinheiro e posição social lhe permitiriam conseguir qualquer coisa, impor sua vontade. Mas naquela noite, ela se deparara com uma realidade que não podia ignorar. Riqueza e arrogância não bastavam para conquistar respeito. Ela se lembrou da dignidade silenciosa de Emily, do jeito como ela sorria calmamente apesar dos insultos, de sua autoconfiança natural. Madeline entendeu então que a humilhação que pretendia infligir nunca afetou Emily. Pelo contrário, foi Madeline quem ficou exposta, vulnerável e impotente diante da competência e do orgulho discreto da jovem garçonete. Alex Williams, por sua vez, personificou a lição fundamental, um líder respeitado, capaz de reconhecer o talento e a dignidade de seus funcionários e de pôr fim à arrogância de alguém como Madeline sem levantar a voz. Não foi um confronto, mas uma demonstração de força moral. Ao atravessar a rua, Madeline sentiu uma estranha mistura de vergonha e compreensão.
Ela pensava que dominava o mundo por causa de sua posição social, mas acabará de aprender uma verdade crucial: respeito não se compra, se conquista. E Emily, com sua integridade e profissionalismo, acabará de lhe ensinar uma lição que nem dinheiro nem poder poderiam ter lhe ensinado. Madeline jurou silenciosamente nunca mais julgar ninguém pela aparência ou posição social. Aquela noite marcou uma virada. Ela não havia sido apenas humilhada, ela havia despertado. De volta ao balcão, Emily soltou um leve suspiro de alívio. A tensão que pairava no ar minutos antes começava a se dissipar, dando lugar a uma calma respeitosa. Ela sabia que Madeline Clark havia sido confrontada com sua própria arrogância e que cada ação que tomara naquela noite fortalecera seu senso de dignidade. Alex aproximou-se dela com um sorriso discreto nos lábios. Muito bem, Emily. Você lidou com essa situação com elegância. Emily assentiu com a cabeça, mas seu sorriso era discreto. Não era vaidade, mas uma profunda satisfação, a satisfação de saber que havia agido com integridade apesar dos insultos. Ela sentiu um orgulho crescente. Não havia respondido com arrogância ou desprezo, mas com calma e competência. Na sala de jantar, os clientes retomaram suas conversas, alguns lançando olhares de admiração para Emily. Eles tinham visto, mesmo sem saber os detalhes, como ela manterá a dignidade diante de um cliente arrogante. Sua postura ereta, seu olhar confiante e seu sorriso comedido foram suficientes para demonstrar que respeito não se exige, mas se conquista. Madeline, por sua vez, saiu sem dizer uma palavra. Mas cada cliente que a viu partir sentiu em silêncio a lição que ela acabará de aprender. Emily venceu essa batalha moral sem levantar a voz, sem demonstrar hostilidade. Sua vitória residia na coerência de seu comportamento, na maneira como personificava respeito e competência. Alex colocou uma mão amigável no ombro de Emily. Você deveria se orgulhar. Nem todo mundo consegue se manter tão calmo e profissional diante da arrogância. Emily sentiu uma onda de orgulho percorrer sua espinha. Naquela noite, ela havia demonstrado que valia muito mais do que a opinião daqueles que se consideravam superiores por causa de sua riqueza ou posição social. Ela sabia que aquela noite ficaria gravada em sua memória, não pela humilhação de Madeline, mas pela confirmação de que dignidade e profissionalismo sempre triunfam sobre a arrogância. Madeline Clark pegou um táxi para casa, com o rosto sombrio e as mãos apertando a bolsa. A cidade brilhava ao seu redor, mas seu brilho habitual não conseguia dissipar a inquietação que se instalara dentro dela. Cada lembrança daquela noite a fazia retornar ao exato momento em que Emily, com calma e segurança, colocará um prato na mesa, cada gesto revelando uma dignidade que Madeline jamais imaginara. Ela estava sentada em seu amplo apartamento, cercada por móveis luxuosos e obras de arte caras, e ainda assim não se sentia segura naquele conforto. Dinheiro, bens materiais, status. Nada disso podia reparar a humilhação que sofrerá diante da verdade simples, porém implacável. Respeito não se impõe, se conquista. Madeline se lembrou do olhar de Emily, de sua postura ereta, da maneira como ela permanecia impassível apesar de sua arrogância. Aquele único olhar fora suficiente para mostrar-lhe seu erro, e cada palavra que Alex Williams dissera reforçar essa lição. Ela finalmente entendeu que passará a vida julgando os outros pela aparência e posição social, ignorando as verdadeiras qualidades que definem uma pessoa. O silêncio do seu apartamento parecia gritar a lição que ela se recusará a enxergar por tantos anos. Ela percebeu que aquela noite não seria esquecida, marcaria o início de uma profunda introspecção, talvez até mesmo de uma transformação. Madeline passou a noite refletindo sobre suas atitudes passadas, sobre as vezes em que menosprezou os outros para se sentir superior, sobre as ocasiões em que acreditou que o dinheiro podia comprar tudo. Ela sentiu vergonha misturada com uma nova compreensão. O verdadeiro poder não residia na riqueza ou na posição social, mas no respeito conquistado por meio de ações e dignidade. De manhã cedo, enquanto a luz filtrava pelas cortinas, Madeline respirou fundo. O confronto silencioso com Emily e Alex Williams havia mudado algo dentro dela. Ela sabia que não podia voltar atrás e que precisava aprender a agir de forma diferente, a valorizar os outros por quem eles realmente são, e não por quem ela pensava que eles eram. Alguns dias após o incidente, Madeline Clark se viu em uma reunião social organizada por seus influentes colegas. Ela entrou com a mesma elegância de sempre, mas sua mente estava em outro lugar. A noite estava em pleno andamento, conversas frívolas e risos superficiais ecoando pelo amplo salão. Mas Madeline não conseguia esquecer o olhar de Emily, a dignidade silenciosa da jovem garçonete e a maneira como Alex Williams havia restaurado a ordem em silêncio.
Logo, seus amigos e colegas começaram a falar sobre o incidente. Alguns tinham ouvido falar do jantar e dos comentários depreciativos de Madeline. O murmúrio na sala era claro. A rica e arrogante Madeline Clark havia sido confrontada com sua própria arrogância por uma garçonete e pelo respeitado dono do restaurante. A reputação de Madeline sofreu um pequeno abalo. Não foi uma humilhação pública enorme, mas o suficiente para que ela sentisse o impacto de suas ações. Ela percebeu que suas tentativas de dominar através do status e do dinheiro não apenas falharam naquela noite, como também prejudicaram a forma como os outros a viam. Enquanto isso, Emily continuou seu trabalho no Golden Garden, mas a notícia sobre seu profissionalismo e dignidade começou a se espalhar. Os clientes falavam dela com admiração, reconhecendo a calma e habilidade com que ela lidou com um cliente arrogante. Ela recebeu elogios cada vez mais sinceros e ofertas de reserva de clientes ansiosos para experimentar o serviço exemplar que Emily personificava. Alex Williams observou silenciosamente esse desenvolvimento, com um leve sorriso nos lábios. Ele sabia que Emily acabará de conquistar muito mais do que o respeito de um único cliente. Ela havia ganhado uma sólida reputação, forjada por sua integridade e dignidade. Madeline, por outro lado, refletia sobre suas ações e o impacto delas. Cada sussurro, cada olhar discreto que aludia ao seu confronto no Jardim Dourado, a lembrava de que ela havia sido subjugada não pela força, mas pela virtude e competência de outros. E pouco a pouco, ela compreendeu que, para reconquistar o verdadeiro respeito, teria que mudar profundamente. Algumas semanas depois, o Golden Garden ainda brilhava com sua elegância e atmosfera refinada. Emily Johnson, mais confiante do que nunca, cumprimentava cada cliente com o mesmo sorriso sereno e a mesma dignidade que demonstrara naquela noite memorável. Sua reputação como garçonete competente e respeitosa havia se espalhado muito além do restaurante, e agora ela recebia elogios sinceros, gorjetas generosas e convites para eventos culinários por sua precisão e profissionalismo. Madeline Clark, por sua vez, havia iniciado um processo de reflexão pessoal. Ela percebeu que a arrogância e o orgulho que cultivara durante anos a levaram a uma humilhação silenciosa, porém profunda. Ela compreendeu que o respeito não podia ser comprado ou imposto, e que o verdadeiro poder residia na forma como se trata os outros. Certa noite, Madeline retornou ao Jardim Dourado não mais para ser vista, mas para observar. Sentou-se num canto discreto e observou Emily servir os clientes com impecável profissionalismo. Sentiu uma mistura de admiração e respeito crescer dentro de si. Pela primeira vez compreendeu que a grandeza não se media pela riqueza ou posição social, mas pela dignidade e competência. Emily, ciente da presença de Madeline no restaurante, dirigiu-lhe um sorriso profissional, nem zombeteiro nem arrogante, simplesmente educado. Este gesto simples, mas significativo, confirmou que a vitória de Emily nunca residiu em humilhar os outros, mas sim no autocontrole e na integridade. Madeline assentiu levemente com a cabeça em sinal de reconhecimento silencioso. Logo depois, saiu do restaurante não mais irritada ou arrogante, mas com a sensação de ter aprendido uma lição. Aquela noite marcou uma virada em sua vida, um lembrete de que o verdadeiro respeito é conquistado por meio da dignidade e da conduta, não pela riqueza ou pelo poder. Para Emily, a vida continuou com um profundo senso de triunfo silencioso. Ela provou que mesmo diante da mais flagrante arrogância, o profissionalismo, a dignidade e a compostura sempre prevaleciam. E para Madeline, esse confronto ficaria para sempre gravado em sua memória como um lembrete de que ninguém está acima do respeito e da justiça moral, nem mesmo ela.